Evangelho, vamos aclamar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu chamo-vos amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não foste vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei, para irdes e para que produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao meu Pai em meu nome, ele vô-lo concederá. Isto é o que vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs em nosso Senhor Jesus Cristo, nós escutamos na palavra de Deus, nesta liturgia, uma realidade extremamente importante e constrangedora. Jesus, por esta passagem, ele estabelece qual é a natureza da nossa relação com ele. Jesus, ele poderia ter estabelecido conosco uma relação de senhor e de súdito, porque afinal de contas, Jesus veio como o enviado todo-poderoso do Pai, para nos dar a conhecer a sua palavra, para revelar a nós a nobreza do seu coração e das coisas divinas, para nos dizer a que somos destinados, não para as coisas pobres e efêmeras desta terra, mas para uma realidade muito superior que nos fora preparado pelo Pai. Eu vos preparei uma morada no céu. Jesus, sendo este, e poderíamos elencar diversas outras características tão nobres do Senhor, poderia se colocar sobre o seu trono e debaixo olhar aqueles, ou melhor, de cima olhar para aqueles que deveriam ser os seus súditos, aqueles que deveriam lhe prestar um culto de honra e de louvor, aqueles que deveriam estar na sua presença apenas como homens e mulheres que prestam o culto que lhe é devido. Mas Jesus quis ir além. Jesus não quis que na nossa relação com ele houvesse uma distância tão formal e nos introduziu no seu coração como amigo. É claro, meus irmãos e minhas irmãs, que Jesus, quando nos convida a estabelecermos com ele não uma relação de servo e senhor, é porque existe da parte de Jesus, atenção, um sentimento humano de afeto por nós. É então que nós nos surpreendemos com a humanidade de Jesus. É então que nós entendemos e os nossos olhos deveriam brilhar ao falarmos sobre esta realidade, que Jesus é tão humano quanto nós. Agora, existe uma diferença que modifica completamente este fato e a nossa percepção a respeito dele. A humanidade é uma realidade nobilíssima e nós não deveríamos jamais permitir que com a nossa humanidade se justificasse fraquezas e atrocidades. Ora, eu traí mesmo o meu namorado e a minha namorada. Eu até me arrependo, mas eu sou humano.
Eu roubei mesmo. Roubei o meu patrão, roubei o meu colega numa circunstância até informal de jogos. Não deveria ter feito. Então nós nos sentimos extremamente importantes e cheios de virtude, porque somos capazes de reconhecer. Eu reconheço que eu errei. Mas, dizemos nós, eu sou humano. Não é verdade. Estas fraquezas, elas não pertencem à natureza humana, a não ser que nós tenhamos assumido a mediocridade como um programa de vida. Humano é ver o outro necessitado e estender as mãos para que ele se levante e seja saciado em sua fome. Ser verdadeiramente humano e viver com nobreza a nossa humanidade é quando nós encontramos alguém numa realidade de profunda dor e sofrimento, saímos da nossa condição de conforto e vamos ao seu encontro para confortá-la. Humano é quando eu encontro um dos meus irmãos e das minhas irmãs andando por um caminho que desagrada a Deus e que lhe conduzirá ao abismo da imperfeição, e com fraternidade verdadeira eu vou corrigi-lo para trazê-lo ao coração de Deus e contribuir com a sua conversão. Humano é quando eu não me submeto às minhas fraquezas, mas me levanto sobre elas para com disciplina conduzir a minha vida com virilidade para aqueles que são homens e com uma feminilidade extremamente forte, como desejou o Senhor. Humano é cumprir a nossa obrigação, levantando no horário que é devido, fazendo as atividades com perfeição, seja arrumar a minha casa e varrê-la com tanta perfeição que chegue a agradar o coração de Deus. Para ser humano em sua realidade mais nobre, portanto, você não precisa absolutamente revolucionar o estado inteiro, como fez a Beata Dulce dos pobres. Você não precisa aparecer para a sociedade inteira como uma pessoa santa e irrepreensível, como foi São João Paulo II. Talvez você seja aquele santo anônimo que nunca será reconhecido nem mesmo pelos da sua casa. E o reconhecimento não é necessário, porque se somos reconhecidos desde o ponto de vista humano e social apenas, já teremos recebido a nossa recompensa nesta terra e perderemos a do céu. O Senhor nos coroará como santos, na medida em que formos mais humanos. O padre Fábio de Mello, há muitos anos atrás, gravou um CD chamado Humano Demais. E eu considero esse CD uma obra-prima, sobretudo o seu título, porque ele exalta as capacidades humanas de Jesus. Na letra da canção, ele começa então a trazer algumas realidades da parte de Jesus que nos aparecem escandalosas porque são humanas demais. E não existe na conduta de Jesus nenhuma imperfeição. Não existe no modo de exercer o seu ministério terreno nenhuma característica, menor que seja, meus irmãos e minhas irmãs, de falha. Não existe em Jesus um sinal, um traço sequer de ausência de virtude. E mesmo assim, em Jesus, nós encontramos humanidade verdadeira. Pensemos, por exemplo, o que encontrou Jesus naquela mulher pecadora, adúltera, que estava prestes a ser apedrejada pelo seu povo, porque, aliás, convinha a lei que fosse assim. E Jesus interveio com o seu amor
porque era humano. Perguntemo-nos, o que viu Jesus em Zaqueu? Um cobrador de impostos, ladrão, desonesto, um homem que a todo o tempo explorava os mais pobres. Aliás, eu abro um parênteses para dizer como os nossos políticos de hoje, que exploram os pequenos de Deus, roubando-lhe tudo com impostos altíssimos e enriquecendo ilicitamente. Pois bem, Zaqueu era um homem desses, que gera em nós o sentimento de repulsa. Quando nós dos políticos, e talvez nós tenhamos inclusive aquelas figuras que nos causem mais algeriza, desde o ponto de vista político, ideológico, ou de conduta reta ou não. Pois bem, Zaqueu era um homem como esse, digno de nojo e de indignação. Jesus olha para Zaqueu, de baixa estatura, que subiu numa árvore para poder vê-lo, e diz: Zaqueu, desce daí, porque eu quero almoçar, eu quero comer, eu quero fazer uma refeição na sua casa. Só nesta passagem nós encontramos em Jesus vários elementos próprios da humanidade. Jesus queria comer, queria se alimentar e queria fazer daquela refeição um pouco desavisada, uma oportunidade, atenção meus irmãos, de ser amigo de Zaqueu. Amigo do corrupto, amigo do ladrão, amigo daquele que não possuía dignidade nenhuma para receber o Senhor na sua casa. E Jesus quis ser amigo de Zaqueu, porque era humano. Só que, meus irmãos, na humanidade de Jesus, existe um elemento que nos surpreende profundamente. Jesus, porque salvou uma adúltera, não criou a Associação das Mulheres Unidas Adúlteras contra o Machismo. Convidou a mulher a converter-se. Ninguém te condenou, mulher. Eu também não te condeno. Podes ir e não volte mais a pecar. Com Zaqueu, eu imagino a força do diálogo de Jesus. Porque depois de ter o Senhor feito na casa de Zaqueu uma refeição, a Bíblia nos diz que Zaqueu quis vender todos os seus bens e devolver aos pobres 2 vezes mais aquilo que ele lhes tinha roubado. Eu imagino a dureza do que não deve ter dito Jesus a esse homem. Acolheu aquele pecador, tornou-se o seu amigo, tão amigo que lhe exigiu a conversão. Não passou a mão sobre a cabeça de Zaqueu para criar, quem sabe, a associação dos políticos corruptos, que no tempo de hoje certamente a sede seria em Brasília. Não. Jesus convidou Zaqueu à conversão. É isto que uma verdadeira amizade produz em nós. Aliás, me vem à mente, inclusive, como a sinceridade é um atributo próprio de uma amizade sincera. Eu fico vendo nas redes sociais, muitas vezes as mulheres, sobretudo elas, com todo respeito, postam uma foto toda maquiada, com um vestido todo colado e os culotes saindo de um lado e do outro. A maquiagem é uma coisa horrorosa, forte, mas aparece um monte de gente para dizer: tá linda, amiga. Só uma amiga verdadeira tem coragem de ir lá e mandar um direct: mulher, tira esse vestido, pelo amor de Deus. E ela não vai se chatear. Não vai, porque ela sabe que sincera é aquela que teve condições
e intimidade para lhe dizer a verdade. Esta deve ser, meus irmãos e minhas irmãs, a grande característica da nossa amizade com Jesus. Tão próximos, tão unidos, tão íntimos com o coração de Deus, que Ele nos possa dizer os pontos da nossa vida que precisam com urgência ser verdadeiramente transformados. Às vezes, Jesus é duro demais. Eu não sei, com todo o respeito, de onde nós tiramos a ideia de um Jesus cuja imagem é aquela boba que passa a mão na nossa cabeça. Um Jesus tão bonzinho que não faz exigência nenhuma. Aliás, nesse sentido, nós os padres, quando somos um pouco mais enfáticos em alguma coisa, como é que pode até o padre? Porque nós criamos a imagem de um Jesus adocicado, de um Jesus que é aquele mamão com açúcar que nós usamos pela manhã, de que Jesus é aquela imagem que nada corrige, que nada exige, de que Jesus é aquela imagem de um amigo muito próximo que admite todas as coisas. Não. Se nós formos olhar para a amizade de Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus, quando Pedro, o seu amigo tão próximo, se dirigiu a ele para dizer que ele não sofreria, Jesus olhou para Pedro, eu imagino, apontando sobre ele a mão e disse: afasta-te de mim, Satanás. Jesus chamou o seu amigo de Satanás. Jesus disse àquela mulher que não jogaria, que não lançaria pérolas aos porcos, chamou a pobre da mulher de porca. A uma outra, Jesus chamou de cachorra. E a pobre da mulher olhou para Jesus, deve ter dito com indignação: Senhor, mas até mesmo os cachorrinhos comem as migalhas dos pães dos seus donos que caem sobre o chão. Jesus não alisou ninguém não, minha gente. E não alisou, não é porque tinha uma personalidade excessivamente forte, porque era desequilibrado, não alisou porque era amigo, e amigo é aquele que senta junto para fazer a refeição, que se alegra como se alegrou Jesus com aqueles noivos nas bodas de Caná, que chora quando uma família perde um ente querido, como chorou com Marta quando encontrou a Lázaro no seu túmulo. Jesus é amigo de todas as horas. Perguntemo-nos, pois, como está a minha amizade com Jesus? Jesus tem encontrado na minha vida uma liberdade tão grande que pode se dirigir a mim para fazer as suas exigências, sem que eu fique cabisbaixo e sentindo-me o mais oprimido de todos os homens. Jesus, porventura, tem tido a liberdade de entrar na minha casa e encontrar ali um espaço verdadeiramente digno da sua presença? Ou a sua casa tem sido uma casa insuportável para a presença de um rei como Jesus? Porque só existe confusão e gritaria? Porque não existe capacidade de perdão mútuo? Porque não existe, quem sabe, na sua casa nenhum espírito de acolhimento? Hoje, nós queremos permitir que o Senhor entre nas nossas casas, começando pelo nosso coração, para nos fazer compreender que a natureza da nossa relação com Ele precisa ser uma natureza de intimidade profunda. Eu convido você a fechar os seus olhos e a baixar a sua cabeça e a convidar num breve instante Jesus para conversar como um amigo. A permitir que o Senhor vá iluminando a sua consciência, de modo que você vá percebendo
Que lugar o Senhor tem assumido na sua história? Qual é a natureza da sua relação com Deus? É, quem sabe, uma natureza formal, de alguém com quem você só se encontra aos domingos na hora da missa, mas depois não estabelece nenhum tipo de diálogo e não lhe faz falta. Converse com Jesus. Eu fico tentando compreender o que nos teus olhos pude ver. Aquela mulher na multidão que já condenada acreditou que ainda havia o que fazer, que ainda restara algum valor. E ao se prender em seu olhar, por certo haveria de vencer. E assim fizeste a vida retornar aos olhos dela, e quem antes condenava se percebe pecador. Teu amor desconcertante, força que penetra o mundo, eu confesso não saber compreender. Sou humano demais para compreender, humano demais para entender esse jeito que escolheste de amar quem não merece. Sou humano demais para compreender, humano demais para entender que aqueles que escolheste e tomaste pela mão, geralmente eu não os quero do meu lado. Sou humano demais para compreender, humano demais para entender esse jeito que escolheste de amar quem não merece. Sou humano demais para compreender, humano demais para entender que aqueles que escolhestes e tomaste pela mão, geralmente eu não os quero do meu lado. Eu fico surpreso ao ver-te assim, trocando os santos por Zaqueu e tantos doutores por Simão, alguns sacerdotes por Zaqueu. E fico surpreso ao ver-te assim, trocando os santos por quem és. Te tornas amigo do ladrão, só pra lhe roubar o coração. E assim foste o contrário, o avesso do avesso. E por mais que eu me esforce, não sei bem se te conheço. Tu enxergas o profundo, eu insisto em ver a margem. Quando vês o coração, eu vejo a imagem. Sou humano demais para compreender, humano demais para entender que aqueles que escolhestes de amar quem não merece. Sou humano demais para compreender, humano demais para entender
que aqueles que escolhestes e tomaste pela mão. Geralmente eu não os quero do meu lado juntos. Sou humano demais para compreender, humano demais para entender esse jeito que escolheste de amar que não merece. Sou humano demais para compreender, humano demais para entender que aqueles que escolheste e tomaste pela mão, geralmente eu não os quero do meu lado